Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Rincão, da Rincão Informática Academy no YouTube. Sejam todos bem-vindos a mais uma aula do nosso canal. Nós estamos a partir desse momento começando mais uma aula de programação low code na plataforma do Flutterflow. E na aula de hoje nós estaremos aprendendo a criar um sistema de cadastro e login do Flutterflow integrado ao back-end do Supabase. Tá? Para começar a nossa aula, vamos criar um projeto novo aqui, ó. App teste aula 4, né? Página em branco, criar em banco. Desabilita aqui o setup do Firebase, tá? A gente não vai utilizar o Firebase, nós utilizaremos o Supabase, que também é nativo no Flutterflow. Então, vamos aqui criar a página home, vamos criar uma nova página, vai se chamar login. E mais uma página que vai se chamar cadastro. Assim como as aulas anteriores, tá? Eu vou fazendo aqui rápido para adiantar o layout, ok? Vou fazer da página login, depois das outras eu clico aqui, a gente coloca aqui o título. Então, Informática Academy. O objetivo da aula não é tratar, por enquanto, do layout, responsabilidade nem nada não, tá? É a gente aprender a função de login com o back-end do Supabase. Então, por isso que a gente não vai ter prioridade aqui de... Agora aqui a gente coloca o padding, né? Centraliza. Então, vamos vir aqui nos elementos. Text field. O text field eu já falei e eu falo de novo. Nada mais é do que os inputs. Lá no Bubble a gente aparece como input. Aqui aparece com o nome de text field, tá? Coloca um aqui, coloca outro, tá? E vamos inserir um botão também. Desce aqui no Main Axis Alignment para centralizar, ok? Esse aqui vai se chamar e-mail login. Deixa eu deixar em minúsculo. E-mail login. Esse aqui, senha login. Desce aqui embaixo, né? E marca ele como um campo de password. Ó. Password field. Beleza? E no label aqui, ó. Label RI. Senha. Esse aqui, login, né? E-mail, na verdade. E o botão vai se chamar login, tá? Eu vou criar agora o layout das outras páginas e a gente continua, tá? Deixa eu só botar um padding aqui de 20 e vou vir com texto. O texto é: não possui conta.
Cadastre-se. E vou dar um pad nele aqui de 20 também. Agora eu vou criar as outras páginas e a gente continua. Uma vez criado um layout básico aqui com as outras aulas, tá? Da nossa aplicação, a gente vem na plataforma do Supabase, tá? Você cria uma conta, o endereço é supabase.com. Depois de criada a sua conta, vai enviar um e-mail de confirmação, você confirma e já vem direto para a tua dashboard. Vamos criar um novo projeto, tá? Dentro da organização da Rincão Informática, né? O nome do projeto eu vou colocar Autenticação Sistema de Login Autenticação, tá? Vou colocar uma senha aqui, ok? E vou selecionar a nossa região, que é Brasil, Sul-América. América do Sul, no caso, né? Está pedindo um password mais forte, né? Pronto, aceitou. Deixa eu só mudar esse último aqui. Isso, vamos lá. Criar um novo projeto, ele está criando. Pronto, está criado um novo projeto, tá? Nós temos aqui a Secret Key, nós temos a URL e a chave secreta, tá? Eu vou mostrar porque isso aqui é pertinente à aula, então depois eu vou deletar esse database aqui, é só para a gente aprender. A gente volta no Flutterflow, vai aqui em configurações, tá? Deixa eu aqui, app settings, autenticação, integração. Aqui integração vai em Supabase, tá? Habilita o Supabase. A gente volta aqui no Supabase, copia o URL, cola aqui, ó. E aqui a chave secreta. Copia ela, cola aqui. Clica em Get Schema. Tá dizendo que... Deixa eu verificar a internet aqui, só um pouquinho. Pelo que eu entendi foi isso, tá? Eu copiei errado, tá? Ele tá pedindo a Anon Key, não é essa, né? Tá aqui, ó. Pera lá. Anon, aqui, ó. Deixa eu copiar ela. Ctrl V. Get Schema. Ele já aceitou agora, tá? E não está aparecendo nada aqui ainda porque a gente não tem nada configurado, tá? A gente vai continuar, vamos para lá agora para fazer a configuração. Na verdade não é configuração, não tem nada lá nas nossas tabelas. Agora vem aqui em autenticação, tá? Habilita aqui, ó, Enable Authentication. Seleciona aqui o Supabase, tá? Quando é, no caso, que a gente fez na aula da integração com o Xamarin, a gente colocou como custom, tá? Se você for fazer integração com outra plataforma, também é custom. A gente escolhe o Supabase, tá? A página inicial vai ser o login, quando abrir o aplicativo, e a página depois de logado vai ser a homepage. Beleza? É só isso aqui. Agora é só a gente vir aqui agora no desenvolvimento do layout e fazer as configurações dos workflows. É simples assim. No Supabase aqui, se a gente vier na tabela de autenticação, tá, que a gente já criou a primeira aqui, os usuários não tem nenhum. A gente pode inserir aqui manualmente ou pode fazer direto pelo Flutterflow. Vamos fazer pelo Flutterflow que a gente já testa o cadastro. Aí depois a gente testa o login. Beleza? E vai aparecer aqui conforme a gente criar o fluxo aqui dentro. Aqui. O esquema aqui é parecido com o Firebase. No botão de login, a gente abre o fluxo, né? Vai adicionar uma ação. Quando a gente clicar uma vez no botão, a gente vai fazer um back-end database. Tá? Perdão, não é o back-end aqui não. Aqui, ó.
É lá mesmo. Supabase, tá? Deixa eu achar aqui. Supabase autenticação. A gente vai fazer o sistema de login, que já tem aqui, ó, que ele automaticamente já criou o sistema de login, de criar conta, de logout, de atualizar e-mail, de resetar a senha. Login, create account, logout, reset password e update e-mail. Tá? Ele é praticamente igual o Firebase, por ser nativo, ele já cria as chamadas todas. A gente só tem que fazer a configuração aqui, não tem que inserir chamada, não tem que fazer nada, é só fazer os fluxos. A gente vai criar um login, tá? De e-mail. O campo e-mail ele já seta aqui automático. Ó. E o campo senha, a mesma coisa. Ok? Deixa eu ver aqui. Safe. Navigate automático. Ou seja, quando ele logar, ele vai direto para a página home. E aqui a página de cadastro. A gente vai abrir um fluxo no botão de cadastro também. Né? Adicionar uma ação. Vai adicionar um back-end database. Supabase autenticação, aqui vai ser o cadastro, create account, né? De e-mail, e-mail, o campo de e-mail e senha, o campo de senha, e não vai ter confirmação de senha, tá? Eu não coloquei aqui confirmação de senha, só você colocar mais um text field aqui e fazer, não tem problema. E na página home, o botão de logout adiciona um fluxo aqui, ó, a mesma coisa, ó, pelo próprio Supabase, ó, adicionar ação, back-end database, Supabase autenticação, e aí você seleciona o logout. Vamos testar aqui? Vou abrir o aplicativo do Flutterflow para a gente testar a plataforma que nós estamos criando aqui com a função, né? Ele vai carregar aqui, enquanto ele carrega, eu vou dar um pause. Quando eu tiver carregado o ambiente de depuração, a gente continua. Ele carregou aqui o ambiente de depuração, então vamos testar? Cadastre-se. Vamos lá. Antes de eu fazer isso aqui, se eu quiser que ele tenha o mesmo comportamento que o Firebase, eu tenho que vir aqui, ó, na tabela de uso em autenticação, em providers, tá? A gente está pedindo autenticação por e-mail, tem que desabilitar a confirmação de e-mail e o Secure Email Change. Por quê? Porque senão, por padrão, ele cria uma confirmação de e-mail. Você vai fazer um cadastro, ele envia o e-mail, você clica no link de confirmação e aí ele libera o acesso para você. Só que tem que fazer uma outra configuração secundária. O importante nessa aula, a gente viu o sistema de cadastro e login. Então, eu vou desabilitar essas duas funções do Supabase. Numa aula posterior, a gente aprende isso, tá? Vou dar um save aqui, ó. Ele atualizou. Volto aqui e vamos fazer um cadastro. Porque daqui, dessa maneira, a gente pode colocar um e-mail fictício. Fez o cadastro e foi para a tela Sistema Integrado de Busca, tá? Deixa eu fazer uma outra coisa aqui na página homepage. Esse botão, por que ele não apareceu aqui? Deixa eu ver. Ah, apareceu. Está configurado o logout nele, tá? Se você vir aqui, ó, e vir no fluxo dele, a ação dele, ó, é de logout, ok? Que a gente fez. A gente clica aqui, deslogou. Agora vamos logar com esse e-mail que a gente criou, tá? Vindo aqui no... Eu fico clicando aqui porque como é um ambiente de testes, ele fica dando erro na apresentação do layout, tá? Para poder aparecer por igual. Se a gente vier aqui, eu vou atualizar, ó, já está aqui o primeiro ID criado. Tá? Vamos logar com ele agora. Fez o login e já foi para a página home. Ok?
Então está funcionando aqui. A gente clica no botão aqui e faz o logout. Nós terminamos essa aula por aqui, tá? Se você gostou, por favor, deixe seu like. Se não gostou, pode dar o seu dislike. O importante é que você interaja, participe conosco. Se valeu o seu like, compartilhe o nosso conteúdo para que mais pessoas tenham acesso a conteúdo e tecnologia gratuito, de forma gratuita. E se você ainda não foi inscrito e o vídeo valeu a tua inscrição, se inscreve no canal, ativa as notificações para que a gente continue trazendo conteúdo novo. Você está me apoiando de uma forma gratuita e me incentivando a toda semana a trazer conteúdo novo. Muito obrigado a todos. Dúvida, crítica, sugestão, pedido de conteúdo de aula ou qualquer outra dúvida que você tiver, acesse os nossos grupos de ajuda de WhatsApp e Telegram e deixa aí embaixo aí do vídeo aí nos comentários, tá? A tua dúvida, a tua crítica, a tua sugestão. Muito obrigado e até a próxima aula. Um grande abraço, pessoal. Tchau.